Oi, Dri, tudo bom? Oi, tudo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua disposição em participar dessa ação pontual, concedendo essa entrevista para a gente, para o meu grupo. Queria te explicar que o nosso objetivo com isso é ouvir as mães que passam por esse problema com seus filhos, né? Com o TDAH, para poder entender como que foi o processo do diagnóstico, como vocês se sentem, quais são os problemas que vocês enfrentam. E para passar isso para o pessoal que cursa psicologia, para que a gente possa ter pontos de vista diferentes e entender melhor como é conviver com o TDAH. Então, eu Tá ótimo. pode falar. Não, é um prazer. Se Uhum. eu puder ajudar, mesmo sendo uma mãe principiante. Adriana, como que você se sentiu quando o seu filho foi diagnosticado com o TDAH? Péssima. Péssima, como se fosse uma mãe negligente que, mesmo tendo reparado algumas diferenças na personalidade, por, não sei, talvez por ignorância, não ter ido atrás, entende? Então, me senti muito mal, muito culpada. Uhum. E como que foi o processo de diagnóstico? Como que vocês chegaram ao diagnóstico? Na verdade, assim, eu sempre desconfiei que tinha alguma coisa diferente. Mas, né, a correria, dia a dia, trabalho, mudanças, a gente acaba colocando a poeira para debaixo do tapete. Então, assim, o start me deu, porque eu sempre tive reclamação dele na escola, sempre, a vida inteira. Então, quando eu mudei de país, não foi diferente, até eu já estava acostumada. Eu falei, não é novidade. Mudei de país de novo, mesma coisa. E eu acho que, na verdade, o start foi quando ele pediu. Uhum. O que que ele Foi falou? ele que me pediu. Ele falou, eu acho que eu tenho TDAH. Uhum. Foi uma facada, porque eu desconfiava e vendo ele pedir, eu falei, meu Deus, como eu fui negligente. Uhum. E no processo Então, diagnóstico, foi realizada ou solicitada uma avaliação psicodiagnóstica? foi, Uhum. foi sim. E chegou a ser realizado? Olha, por conta desse problema de eu estar em outro país, aqui na França, para eles, isso nem existe. Uhum. O Henrique ficou pouco tempo no Brasil, além de não ter dado tempo, é caríssimo, caríssimo. E aqui na França, o sistema de saúde não é pago, assim, né? É um sistema público muito bom, muito, muito bom. Porém, eu tive essa dificuldade dos profissionais não encararem esse formato de diagnóstico. Então, ficou parado, na verdade. Uhum. Então, eu ainda tenho esse problema. Mesmo o Henrique fazendo as consultas online com o doutor Cristiano, eu não pude dar andamento nos exames que ele pediu. Ele fez apenas o exame clínico, né, onde ele constatou o TDAH, mas ele tem a desconfiança de uma dislexia, só que para isso precisava de dois tipos de exames que eu não consegui ainda, espero conseguir fazer aqui, porque nenhum profissional ele nem concorda com o diagnóstico. Uhum. Então, fiquei. E quais são as suas principais angústias e preocupações que você tem, né? E você teve assim que você recebeu o diagnóstico? Bom, como uma pessoa leiga no assunto,
a primeira coisa que eu me preocupei, não vou mentir, é pensar que meu filho ia ser dependente de medicamento. É pensar em complicações do medicamento. É pensar como vai ser a vida dele o resto da vida com esse medicamento, compreende? Então, por uma questão de pouca informação. Então, assim, comecei a estudar, a ler, assistir podcasts, né? O que eu pude me informar. Então, assim, além dessa preocupação, mas hoje eu já compreendo bem a questão de saúde mental, a existência de um problema de saúde mental. Mas eu também entrei no problema da medicação, que a medicação não existe aqui. Então, na dependência de ter que adquirir a medicação no Brasil e que alguém possa trazer. Então, isso é uma coisa que me tira um pouco a paz, porque eu penso, meu Deus, como é que eu vou ficar trazendo essa medicação? E a hora que eu não conseguir trazer. Enfim, são várias situações mesmo a gente sabendo que existem as receitas controladas, aí existe uma receita controlada, existe conciliar da receita com a pessoa que vem, entende? Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, ainda. E hoje, quais os tratamentos que ele está fazendo em relação ao TDAH? Por enquanto, ele está sendo medicado com Venvance, 30 miligramas, né? Ele toma bem cedo, antes de ir para o colégio. E a princípio só isso. Ele até começou a iniciar atividade física, né? Que eu achei que foi excelente, mas ele teve um problema no joelho, teve que operar, então tá parado. E isso também trouxe algumas dificuldades aqui, porque ele acabou não indo para a escola, então tem dias que ele não toma. Então hoje está um pouco complicado dizer claramente: olha, está sendo uma evolução excepcional, olha, não estou com alguns problemas. Eu não consigo ainda dizer muito claro, com muita firmeza, porque a gente teve esse entrave no meio do caminho. Ele está fazendo terapia? Ele faz terapia uma vez por semana. E o que você tem sentido depois que ele começou a usar a medicação e fazer terapia? Olha, quando ele começou a usar a medicação, eu senti que ele começou a ficar mais disposto. Ele até voltou a ser aquela criança que era pequenininha, sabe? Porque quando ele era pequeno, ele era muito agitado. E depois de uma certa idade, foi o contrário. Ele entrou numa inércia que eu até não compreendia. Então, quando ele começou com o medicamento, ele voltou a ser, sabe, aquela criança, vou fazer, vou acontecer, saiu para jogar, né, basquete, estava sempre pronto a ajudar, disposto. Após uns 15 dias, eu percebi que no final do dia ele estava um pouco ainda irritado, ansioso, que é o que eu entendo por é uma fadiga, né? Porque ficou o dia inteiro em alerta e tudo mais. Mas, como eu lhe disse, ele teve um problema, teve que operar o problema do joelho, e aí ele parou a medicação. Então, parou a medicação, voltou naquela inércia que ele tinha anterior ao medicamento. Então, hoje eu não posso dar um relato muito claro dos efeitos, porque já vai fazer um mês que ele parou a medicação. Você acredita que existe um estigma social em relação ao TDAH? Claro, de 100%. Inclusive, um pouco meu. Foi muito difícil eu mesma entender, porque a gente vive numa sociedade de que a gente tem que ser forte, de que a gente tem que lidar com tudo, como se isso não houvesse. E isso, acho que além do problema do TDAH, nos traz problemas a mais, porque a gente se sente impotente, é cobrado, não pode mostrar essa fragilidade, tem que se virar nos 30
com um problema desse que podia ser diagnosticado e tratado e a pessoa ter uma vida normal. Então, quem tem o problema do TDAH, ou seja, qualquer outro, e por um certo preconceito e falta de informação, não se cuida, tem o problema duplo, que é o problema da cobrança, né, do preconceito social, e eu sinto isso na pele aqui, porque quando eu fui falar do TDAH na escola dele, meu Deus, era como se eu falasse assim, meu filho é um rato, sabe? Eles sim, não. Cara, eu vivo num país que teoricamente é desenvolvido, mas nesse quesito eu achei assim muito mais inferior até do que no Brasil, em termos de preconceito. É um preconceito. E o que que ele tem falado sobre, desde que ele recebeu o diagnóstico? Como você sente que ele recebeu esse diagnóstico? Eu acho que ele sentiu um alívio, ele não diz, mas eu acho que ele sentiu um alívio de, eu sou normal, tinha alguma coisa desajustada que eu preciso ajustar e vida que segue. Uhum, Para ele foi um alívio, uhum. E como você entende? se sentiu ao ter que medicá-lo? Preocupada. Como eu te disse, é pela falta de informação, por esse preconceito, porque eu acho que a mãe, os familiares, são pessoas que acolhem, principalmente quando existe alguma. Eu não posso falar deficiência porque eu não considero deficiência. Um pequeno ajuste, precisa de um pequeno ajuste. Então, eu, como mãe, eu relevo, porque eu sei que esse desajuste é em decorrência, né, do TDAH, relevo e sigo em frente. O meu medo é que a sociedade não aceita. Então, se ele não tem o foco nas aulas, a própria escola já diz, é burro, não tem futuro, não tem o que fazer, vai ser um pedreiro, compreende? Vai ser um garçom, vai ser um cozinheiro, porque a pessoa é burra, entende? E isso eu tenho muito medo, futuramente, com as pessoas com quem ele vai lidar, inclusive relacionamento, né? Uhum. Com quem ele vai conviver. E o que ele comenta sobre a medicação, desde que ele começou a fazer uso? O que que ele tem comentado? Assim, ele não fala muito. Eu percebo realmente nas atitudes dele, mas ele não fala. Porém, quando eu fiz a última consulta online junto com ele comentou com o médico que ele se sentia melhor, mas com o tempo ele achou que já não estava assim dando tanta diferença, que até o médico cogitou de aumentar um pouco a dose, mas isso ainda está em andamento, né? Porque é muito recente. Você se sentiu julgada em algum momento pela família, sociedade, em ter que medicar seu filho? Ah, claro, Uhum. claro, tanto que tem muita gente que eu nem falo, da família mesmo. Família é a pior. Uhum. Então, antes que meus filhos sejam, inclusive, subjulgados, eu nem falo nada. E é o que eu tento explicar para eles. As Uhum. pessoas não estão preparadas para alguns assuntos, algumas informações. Há quem vá buscar informações, mas a maioria é aquele que só sabem julgar sem entender nada. Uhum. Então, eu sinto e para muitos eu nem comento. E isso, tento explicar isso para ele, que é o que eu ia dizer. Tento explicar isso para ele que vai ser assim lá fora. Porque eu tento buscar informação dentro do possível e acho que se tem uma alternativa vamos resolver, mas as pessoas lá fora não querem saber, só querem resultados. E ele sabe explicar sobre o TDAH? A gente nunca conversou muito a fundo sobre isso, sabe? Uhum.
Então, não sei te responder isso ainda. Uhum, Mas quando ele me pediu ajuda, eu uhum, tenho certeza que é porque ele foi buscar informações, uhum. compreende? Só que também, às vezes, por uma timidez ou alguma coisa, ou né, é um adolescente, então a mãe é a que menos ouve ele falar. Você acredita que a sociedade pode ser mais compreensiva e apoiadora em relação ao TDAH? Como que a sociedade pode ser mais compreensiva? Isso. E Se apoiar. informa através de informação, né? De divulgação de informação. As pessoas não têm informação. Uhum. Muitas nem sabem o que é TDAH. A médica dele, que aqui existe uma médica de família, quando eu falei de TDAH, ela fez uma médica. O que que eu vou falar dos demais? Então, acho que falta informação, assim como eu vejo que está acontecendo com o autismo, né? Que está, na verdade, mais em evidência, porque são filhos de famosos, e aí os famosos usam as redes sociais para falar do assunto, e foi aí que as pessoas começaram a buscar mais informação. Então, assim como também tem muitos famosos dizendo que tem o TDAH, isso desperta uma certa curiosidade. Então, não tem outra alternativa a não ser a informação. E quais conselhos ou insights você gostaria de compartilhar com outras mães que estão passando pela mesma situação que você? Eu acho que o único conselho que eu posso dar é observar o filho. Observar o filho e se viu que tem alguma coisa diferente, buscar ajuda de um profissional competente, um profissional que além da competência seja bem recomendado, não levar no primeiro médico que encontra, porque assim como a própria sociedade, muitos médicos têm o próprio preconceito que uma sociedade tem. Então eu acho que tem que buscar informação, procurar saber quem são as pessoas que teve o diagnóstico, com quem essas pessoas estão sendo tratadas, buscar ajuda profissional, né? Uhum, O conselho que eu dou é observar o filho e reparar em todos os sinais que não é o comum, o comum ditado, né, por todo mundo. uhum, Era o que eu deveria ter feito, eu penso. uhum. Buscar ajuda. E hoje, pensando lá para trás, quando você desconfiou do TDAH quando ele era menor, sobre todos os medos que você tinha, e hoje, vendo hoje, enfrentando o TDAH de frente, o que você desmistificou? O que não era tão terrível assim? Nossa, que pergunta, hein? Eu não sei dizer. Eu não sei porque eu ainda tenho um pouco de medo, sabe? É recente ainda, né? É, eu ainda, para mim é tudo muito novo ainda isso. Então eu não sei há uns anos atrás como seria. A única coisa assim que eu também talvez ache muito importante é que é um tratamento caro, é um tratamento inacessível para a grande maioria. Uhum, Isso para mim é a maior barreira que tem. uhum, Compreende? Quer dizer, aceitar que a pessoa precisa de ajuda, só que não tem condições de buscar ajuda, é duas vezes o peso para uma mãe, compreende? uhum. Então, eu acho que isso tinha que ser mais debatido, inclusive a título de órgãos públicos, para se tornar acessível ao tratamento, porque eu vou dizer, não é fácil para uma mãe que ganha um salário mínimo, para ela vai ser impossível pagar um medicamento que é meio salário mínimo praticamente. Aí ela vai descobrir que o filho tem
um ajuste que precisa ser regularizado para ele ter uma vida melhor, mas ela não tem condições de pagar o medicamento. É um up na frustração. Mais terapia, mais psiquiatra, Ah, né? é muito difícil. Eu acho isso muito difícil. Uhum. Porque não é só o diagnóstico, é é o tratamento, é o acompanhamento. E eu acho que isso tinha que ser mais acessível a qualquer tipo de transtorno, né? A gente está falando em TDAH, mas a qualquer tipo de transtorno. Eu não sei como que está o plano de saúde particular aí no Brasil, se cobre também. É, então, como que faz? Não cobre os testes de avaliação, né? E é tão engraçado que hoje eu vivo num país que cobre tudo, custo médico e medicamento, mas eles não aceitam dar o diagnóstico. É muito complicado. É complicado mesmo. E a intenção dessa ação pontual é justamente abrir espaço para a gente conversar sobre este ponto de vista, porque a gente vê muito debater que tem aumentado muito, agora todo mundo tem DH. Bem, não é bem assim, né? Se a gente fala de um país em que a maioria, 40%, vive de um salário mínimo até R$ 2.000, como é que é? Como é que é pagar 600 pau de uma medicação, né? Eu acho que essa questão do tempo. Não- tudo bem, pode acontecer isso, mas então é preciso a gente falar sobre o que passa uma mãe que realmente lida com o problema. E essa história do tem aumentado muito é que nem, ai, tem aumentado muito o feminicídio. É a mesma coisa. Não, não é que aumentou muito o feminicídio, é que hoje se fala. Não é que aumentou o número de TDAH, é que hoje se fala Uhum, em exato. TDAH. Hoje se fala e quem pode consegue pagar um tratamento e dizer, olha, por isso que aparecem muitos TDAH, autistas e tudo mais, na vida adulta, que é quando o adulto consegue pagar a própria consulta para identificar alguma coisa que ele não precisava nem ter sofrido tudo aquilo, né? Então, na verdade, que hoje se fala sobre o assunto e ainda fala pouco, né? Que é a questão do preconceito que a gente sofre. E você já ouviu coisa do tipo, ele não tem TDAH? Ah, muitas vezes. E quando eu não ouço isso, eu ouço assim: será que veio de quem? Será que veio de você ou veio do pai? Você é assim também? Como se fosse uma aberração, né? Ah, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Na verdade, é assim que as pessoas olham, uma doença. Uau! E aí isso é pura É, desinformação, né? Então, é. é necessário, aí, na minha opinião, ao invés de focar em falar sobre, estão tomando medicação sem precisar, deveríamos focar em falar sobre TDAH e passar informação sobre o que é este transtorno, né? E desestigmatizar, mostrar para quem precisa ouvir e deixar de ter essa visão que eu falo, parece polêmica, que nem falar igual fofoca de artista, dá mais ibope. Né? Então vamos falar do que dá mais ibope? Não, vamos falar do que interessa, né? Para poder realmente ajudar aqueles que precisam. É, Né? É isso, Adri. Muito obrigada pela sua contribuição com essa né? ação. Muito Foi um obrigada. prazer. Um beijo para você. Espero ter ajudado alguma coisa. Não, e como última pergunta, tem mais alguma coisa que você gostaria de passar como experiência e dar algum conselho para as mães que estão, às vezes, com medo, com receio e precisando de um apoio? Olha, o único conselho que eu daria é o que eu daria para mim há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, que era observar e levar para o profissional, como eu já disse. E aí, junto com o profissional, ela se informar, buscar informações, estudar, para ver como que ela pode ajudar o filho, né? Se eu tivesse tido, talvez essa dedicação maior em buscar informação, porque a gente acaba.
deixando para lá e vai seguindo a vida, mas eu devia ter, eu sinto isso. Então, se isso for um conselho, que diz que a gente não dá conselho, eu dou a minha experiência. Uhum. Se eu tivesse, há 10 anos atrás, olhado com mais atenção e buscado informação, talvez meu filho hoje estaria muito melhor. Uhum. E como que ele está hoje? Então, eu acho que hoje ele está mais atento às coisas, inclusive, que ele gosta, que ele sente, que antes ele realmente se perdia um pouco, né? Não, ele não prestava atenção numa conversa, é como os jogos, tanto que eu falei, né? Ele já quebrou os 2 braços, agora teve esse problema no joelho. Eu acho que até para o próprio jogo, essa falta de atenção foi o que levou ele a tantas quedas. Porque o foco, às vezes, não é só no estudo, é no dia a dia, né? Uma pessoa desastrada, uma pessoa que cai, uma pessoa que tá desatento. Então, isso afetou, inclusive, a saúde dele. Hoje eu olho e falo assim, como que eu não percebi? Porque o menino já quebrou os dentes, já quebrou a testa, já quebrou os braços, compreende? Então, não foi só um problema a nível escolar, foi um problema físico. Eu acredito que a falta de atenção, como, né, ele se perde, se distrai, né, não é que se perde, se distrai facilmente, e isso levou a vários problemas com ele. Por isso que eu falo que se eu soubesse há 10 anos atrás, meu Deus, tinha evitado tanta coisa, não é? Não só a título escolar, ao dia a dia mesmo, Uhum. né? Mas ainda Se essa minha experiência faz alguma diferença para quem está ouvindo, eu já acho louvável, porque não é nenhuma questão de conselho, né? É expor o que a gente passou, e se eu tivesse ouvido talvez alguém dizer isso, eu ia ficar mais alerta com os meus e talvez teria poupado de muitas situações que não precisava ter passado. depois eu vou te mandar a entrevista da Marta anterior, porque o filho dela está além, né? E ela faz a Aham. medicação, hoje ele não usa mais. Então, para você, Ah, vai ser interessante ouvir e aprender com ela também. A experiência sim. dela talvez te sirva e o teu coração. Porque eu acho isso bacana, né? A pessoa passou por aquilo, é como assim, ó, é como a placa de cuidado. Cuidado, pare. Então eu paro, fico mais atenta. Para mim, trocar experiências eu acho que é importantíssimo. Com Eu certeza. quero assistir, sim, com certeza. Então, Uhum. bom, obrigada. Boa sorte aí para vocês. Um beijo. Obrigada a você. Tchau. Tchau.